Atentado terrorista em Sydney faz 11 mortos e 29 feridos. Situação de segurança no leste da RDC, analisada hoje em Luanda. E em véspera de Natal, as ações solidárias movimentam os centros de acolhimento. O desenvolvimento para ver já a seguir no Domingo Notícias. Pediu que moradores e turistas evitassem a praia, que é uma das mais movimentadas do país. De acordo com as autoridades, o suspeito está em estado crítico. Outras 29 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, incluindo uma criança e 2 polícias. Os disparos foram feitos enquanto centenas de pessoas se reuniam para celebrar o Hanukkah, tradicional festa judaica. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a polícia informou inicialmente que respondia a um incidente em curso na praia e reforçou o pedido para que qualquer pessoa presente no local deixasse a área ou se refugiasse em um local seguro. Depois, a Polícia Federal Australiana afirmou estar a trabalhar em conjunto com a polícia local e a Organização Australiana de Inteligência de Segurança em ações conjuntas de combate ao terrorismo. Pouco depois do ataque a tiros, a polícia localizou um carro em Campbell Parade, em Bondi, que, segundo as autoridades, continha vários dispositivos explosivos improvisados. Eles foram removidos por especialistas da Brigada de Minas e Armadilhas. Entende-se que os artefactos estavam localizados perto de uma ponte onde os atiradores estavam a disparar. Os dispositivos foram transportados para fora do local em um carro blindado, noticiou a emissora estatal da Austrália, ABC. Em gravação feita durante o atentado, mostra o momento em que um dos atiradores é desarmado. No vídeo, um homem avança sobre um dos atiradores por trás e retira as armas das suas mãos. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, definiu o episódio como um ataque terrorista devastador e disse que o país foi atingido pelo antissemitismo. Localizado a leste de Sydney, Bondi Beach é a praia mais conhecida da Austrália, costuma receber grande fluxo de turistas, banhistas e turistas, especialmente aos fins de semana, e que aumentou o impacto do incidente. A Austrália é o país com menor taxa de mortalidade por arma de fogo no mundo desenvolvido e os tiroteios são raros. E as autoridades de Rhode Island, nos Estados Unidos, informaram neste domingo que um homem foi preso durante as investigações do ataque a tiros que matou 2 estudantes e deixou 9 feridos na Universidade Brown. O Departamento da Polícia de Providence disse na manhã deste domingo que prendeu uma pessoa de interesse na investigação de um ataque a tiros na Universidade Brown neste sábado, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos da América. 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas no ataque. A pessoa de interesse é o termo usado pelas autoridades dos Estados Unidos da América para designar pessoas que podem ser suspeitas de um crime ou ter informações relevantes para a investigação. A polícia ainda não divulgou se a pessoa presa é suspeita de ser o atirador ou outra pessoa ligada ao crime. O preso tem cerca de 30 anos, afirmou o coronel Oscar Pérez, chefe da polícia de Providence. Os moradores de Providence podem respirar um pouco mais aliviados nesta manhã, disse o prefeito da região à imprensa local, destacando que a ordem para que as pessoas permaneçam em casa foi suspensa na cidade. As autoridades acreditam que um único atirador é o responsável pela ação. Os estudantes passam pelo segundo dia dos exames finais do semestre da universidade quando os tiros foram disparados.
Chabi Yayi, filho do ex-presidente do Benin e atual líder da oposição Thomas Boni Yayi, foi preso na madrugada de hoje na sua residência. Segundo o Partido dos Democratas, a detenção aconteceu uma semana após a tentativa fracassada de golpe de Estado. É destaque no Compacto Internacional. Em comunicado, o partido afirmou que Yayi, secretário nacional dos negócios estrangeiros do partido, foi sequestrado em casa por volta das 2 horas por indivíduos em uniformes sem qualquer explicação para a prisão. O partido exigiu a sua libertação imediata e pediu às autoridades que investiguem minuciosamente esse sequestro que ocorreu num contexto nacional complexo. Participantes e a do ex-ministro da Defesa e a figura da oposição, Kandide Azanai, que está sob custódia da polícia por conspiração contra a autoridade do Estado e a incitação à rebeldia. Mais de 700 migrantes atravessaram o Canal da Mancha no sábado em pequenas embarcações para chegar à costa inglesa, pondo fim a um período de calmaria de 28 dias, o mais longo em 7 anos, segundo dados oficiais publicados. Estas 737 chegadas em 11 barcos levam para 40.029 o número de migrantes que chegaram à costa inglesa este ano, um número que ultrapassa o de 2024, com 36.816. Estes números, hoje divulgados, permanecem para já abaixo dos registados em 2022, de 45.774 chegadas, ano recorde desde o início do fenômeno em 2018. Antes de sábado, as últimas travessias remontavam a 14 de novembro, de acordo com o Ministério do Interior, marcando assim um período ininterrupto mais longo, sem chegadas desde o início do outono de 2018. Segundo vários observadores, esta pausa foi resultado das más condições meteorológicas. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Pedrino López, afirmou hoje que o país reforçou o seu sistema de vigilância e controlo do espaço aéreo devido às tensões com os Estados Unidos da América, que mantêm presença militar nas Caraíbas, com o argumento de combate ao narcotráfico. O ministro afirmou que as circunstâncias hostis aprimoraram a autonomia operacional e a criação de recursos próprios, o que fortalece o poder da defesa nacional. Na sexta-feira, Vladimir Pedrino López denunciou uma tentativa de intimidação por parte dos Estados Unidos, como o sobrevoo de caças F-18, que na terça-feira passada entraram no espaço aéreo do Golfo da Venezuela, segundo mostrou o serviço de rastreamento da aviação Flytrada 24. Agora, a atualidade nacional, com 60 anos desde a sua existência, o município de Viana teve vários ganhos em infraestruturas como vias de acesso, escolas, hospitais, entre outros ganhos. Por outro lado, os habitantes dizem que ainda há muito a ser feito. Viana é um município da província de Luanda, situado a 18 quilômetros da capital do país. É limitado a norte pelo Kazenga, Mulemvos e Sekele, a leste pelo município do Calombo e a sul pelos municípios de Calombo e Quilamba e a oeste pelos municípios da Camama e Quilamba-Quiache. Com 60 anos desde a sua fundação e devido à proximidade, Viana foi escolhido para sediar a reserva industrial inserida na Zona Econômica Especial Luanda-Bengo, onde há fortes incentivos fiscais para a implementação de empreendimentos econômicos. Sendo um dos municípios mais populosos do país, nos últimos anos, Viana beneficiou de várias infraestruturas, como vias de acesso, hospitais e escolas, entre outras. Mas ainda há muito a se fazer, como nos conta o munícipe Bartolomeu Uquahamba. Nos últimos anos, podemos registrar as vias de acesso. Primeiro ganho, as vias de acesso, o município de Viana agora já tem as ruas quase que todas asfaltadas e estão a ser intervencionadas algumas ruas também, como vemos aí, entre a Ponte Partida até o Embondeiro. Isso dá-nos sinais de que a circulação será melhor,
o nível de vida também tenderá a melhorar, porque quando maior for a fluidez do trânsito, também melhor é a condição de vida dos moradores. Também para dizer que quanto à questão do lixo, já não vemos lixo na Vila de Viana. A Vila de Viana, a recolha de lixo tem sido efetiva. Outros ganhos que podemos registrar. Nós antes vivíamos num ambiente em que a luz era mais ou menos de puxa-puxa, ali foi, mas estes últimos anos nós verificamos que a energia é 24/24. Então, para dizer que temos uma Viana a prosperar, tem uma Viana que tem rumo, e nós como munícipes do município de Viana estamos felizes, mas não satisfeito porque ainda há algumas coisas por melhorar. André Luiz diz que há diferença entre Viana de ontem e Viana de hoje. A Vila é uma cidade que cria muita diferença em relação a outras zonas de Irorá e de Luanda. Escola, hospital e a energia, porque nós vimos que nos anos anteriores havia muita falta de energia. Para Maurício Carlos, aos poucos, o município está a ser requalificado, mas é necessário apostar na massa juvenil, criando mais empregos. Viana é um município com muitas empresas, então temos alguns ganhos, como alguma estrada requalificada e também mais empregos para os jovens. Então, é apenas isso que eu posso oferecer. Tendo o município industrial, nesse caso, então mais emprego para o jovem, mais oportunidade e também a melhoria no lado administrativo. Mais de 200 pessoas no município de Belas, em Luanda, entre crianças e adultos, beneficiaram de assistência médica gratuita em diferentes especialidades. A feira contou com o suporte de mais de 70 profissionais. A falta de hospitais públicos no bairro da Bela Vista levou vários profissionais da saúde a facilitar o acesso à assistência médica e medicamentosa de uma forma rápida e eficaz. A anciã Sônia, de 80 anos, sofre com dor nas pernas há mais de um ano. Entretanto, a situação causada por uma ferida tem tornado a sua vida difícil. Primeiro estava na cama, 2 meses e 3 semanas, com essa perna. Depois, quando saiu no tratamento da perna, o dia também acabou. Não tem mais como para eu sair. Quando quero mesmo ir no hospital, mas no hospital eu vou andar como? É difícil. Não tem pessoa que me ajuda. Já me ajudou nessa perna. Essa perna queria já me levar, mas Deus não permitiu. O espírito de humanização caracterizou a equipa no terreno, que logo solidarizou-se com a situação da anciã Sônia e prontificou-se em prestar os primeiros socorros. Ela está com luxação nos membros inferiores e está a obstruir a circulação sanguínea da mesma. Então a gente vai fazer uma massoterapia para ajudar os vasos sanguíneos a distribuírem os sangues que já passaram nos pulmões, onde fez a hematose, onde passa o sangue oxigenado para girar todo o corpo. Mas acontece muito por causa da idade da mamã. Dos 40 em diante, o nosso corpo fica a perder, ou começa a degenerar. Uma alimentação regrada, rica em nutrientes, ferro, cálcio e umas caminhadas plausíveis que pode fazer durante a comunidade ou quando vai à lavra. O cenário despertava a atenção de quem por aí passava. Tal foi o caso dos cidadãos Margarida Manuel e Manuel Júlio, que aproveitaram a ocasião para realizarem algumas consultas de rotina. Trouxe 3 filhos para consulta. Estão com infecção na pele. Sim, também tem gripe e tosse. O atendimento nesta área é difícil. Nós só vamos nas tendas ou no Benfica. Quando tosso, estou a tossir, né? Estou a perder a atenção, perder a respiração. Por isso que eu vi que eu corri mesmo. Eu sou segurança aqui próximo. Aproveitei para vir fazer o tratamento.
O presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Nelito Barros, afirmou que os populares foram atendidos nas áreas de medicina geral e pediatria. Um dos objetivos que nós temos é acudir às necessidades da população, em termos de saúde e não só. Então, escolhemos essa população. Nós estamos a prever atender mais de 200 adultos e 300 crianças. Serviços, nós temos serviço de enfermagem, medicina geral e também pediatria. Temos também consulta de ginecologia e obstetrícia. Temos uma especialista também que está cá para atender as mulheres. A fisioterapia, que eu já descrevi, também é uma especialidade que está aqui presente. E medicina dentária, medicina geral e familiar. Portanto, esses são os principais serviços que nós trouxemos aqui. O coordenador do bairro da Bela Vista, Antônio Padro, sublinhou que a localidade conta apenas com centros médicos privados. Muitas vezes, os moradores chegam a perder a vida ao longo do caminho. Não há hospital público e porque também, muitas das vezes, vamos a alguns postos de saúde, somos atendidos que depois não tem como passar a transferência na locomoção, ou então ao tirar o paciente do posto médico para o hospital público e as pessoas até ao meio do caminho perdem a vida. Não basta apenas estar aqui hoje, o que nós precisamos é que se coloque pelo menos um hospital público aqui. Se for o caso de terreno, nós podemos lutar para conseguir um espaço e o importante é nos colocar aqui o Hospital de Saúde e pedimos carecidamente. Mais de 200 cidadãos, desde crianças e adultos, foram atendidos de forma gratuita durante a Feira Comunitária de Saúde, que juntou vários especialistas no município de Belas, em Luanda, que juntou um total de 70 especialistas no município de Belas, em Luanda. E o Centro de Acolhimento Cuzola foi neste domingo agraciado com um Natal solidário numa iniciativa do Governo Provincial de Luanda. A ideia surgiu com o propósito de prestar solidariedade, empatia e ajuda aos mais necessitados. A celebração começou com cânticos, destacando a comovente mensagem das crianças. Cor e alegria e animação marcaram um Natal solidário especial, realizado neste domingo 14 de dezembro, com as crianças do Centro de Acolhimento Cuzola, que reforçou o espírito de solidariedade e esperança. O evento contou com a presença da Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, e membros do Aparelho de Estado e parceiros do Bloco 17. A dirigente diz que o momento é de emoção porque o lugar da criança é no seio familiar. De facto, um momento de grande emoção, mas também um sentimento de que muito trabalho ainda temos por fazer, porque o lugar da criança deve ser mesmo no seio da família. E estamos a ver cada vez mais bebês latentes neste lar Cuzola. Temos muitas crianças, o número não está a reduzir, está a aumentar e precisamos de fazer uma mobilização muito forte a nível dos bairros com as meninas, as adolescentes e jovens para que haja mais responsabilidade por parte das famílias, para que assumam também aquilo que muitas vezes consideram erro, desgraça no seio da família. É preciso que alguém assuma e que o Estado apoie. O Centro de Acolhimento, segundo a diretora Ingrácia do Céu, está acima do limite das suas capacidades para albergar crianças, com um número acima de 470 crianças, quando a capacidade é de 250. Estamos também na quadra natalícia e então, por norma, o Lar Cuzola festeja sempre o Natal antes do dia 25, razão porque temos aqui parceiros que são muito importantes, fazem tudo isto acontecer e então está a ser um momento ímpar, é um momento de alegria,
é um momento de família. Dificuldade temos, qualquer lado, em qualquer família há dificuldade, mas estamos bem, no cômputo geral estamos bem. A maior dificuldade é o número elevado de crianças que diariamente chegam lá e acaba sendo um espaço de 250 crianças, estão a gravitar mais de 470 crianças aqui. A Total Energy é um parceiro de longa data do Centro de Acolhimento Kuzola, que abraçou a causa há mais de 20 anos, segundo o seu representante. E hoje, com os nossos parceiros do Bloco 17, viemos aqui confirmar e reafirmar o nosso compromisso com esta causa, que é longínqua e que cada vez mais nos enche de orgulho. Hoje podemos presenciar beneficiários aqui do Lar Kuzola que entraram para aqui com meses e poucos anos, e hoje podemos verificar que muitos deles já se encontram nas Forças Armadas, já se encontram a terminar as universidades, que já têm responsabilidade na sociedade. Para Alfredo Pereira, o diretor executivo da Fundação Luine, diz que lidar com crianças no momento natalício é momento de grande exaltação. Um período festivo que a todos nós nos enobrece, principalmente pela causa que encerra. Temos a oportunidade de conviver aqui não só com as crianças, como também com todos os nossos parceiros, onde se incluem voluntários, os trabalhadores, enfim. Portanto, é de facto um momento que nos marca sempre, todos os anos, este vivido aqui no Lar Kuzola, que hoje alberga cerca de 450 crianças. Esther Maria Kuzola e Silvio Kuzola deram a entrada no centro de acolhimento quando ainda menores, com 5 e 8 anos de idade, e dizem ter vivido experiências extraordinárias e hoje já adultos e inseridos na sociedade. Viver no Lar Kuzola foi muito bom. Na altura estava com 8 anos de idade quando eu entrei aqui no Lar Kuzola. Atualmente estou com 24 anos de idade. Lar Kuzola foi um canto que me acolheram, né, com muito amor e carinho, onde conheci uma família muito extensa, onde recebi todo o apoio que qualquer criança recebe dentro de uma família. Eu entrei cá com os meus 5 anos de idade, vivi o período infantil, né? O meu período infantil todo ele foi aqui no Lar Kuzola. Uma metade da minha juventude também foi cá no Lar Kuzola. E saí com os meus 19 anos. Praticamente o Lar Kuzola fez o papel de pai, o papel de mãe na minha vida. Até os dias de hoje faço parte das fileiras das Forças Armadas Angolanas, efetivo do Regimento de Polícia Militar. O presidente do MPLA, João Lourenço, destacou a importância de aprofundar a democracia para o desenvolvimento social e econômico do país. O líder do partido que sustenta o governo discursou num ato político de massas que teve lugar no Quilamba, em alusão aos 69 anos da maior organização política do país. No calor do aplauso popular e sob o espírito comemorativo dos 69 anos do MPLA, o presidente do partido, João Lourenço, subiu ao púlpito para fazer um balanço do percurso do país e lançar pistas para o futuro. Com alto tom, a democracia, apontou, precisa ser continuamente aprofundada para que o país avance social e economicamente. Hoje chegamos aonde chegamos. Estamos a construir um país que vai no caminho certo. Estamos a construir um país que tem como preocupação, neste momento, consolidar a paz e a reconciliação nacional, aprofundar a democracia, desenvolver o nosso país do ponto de vista econômico e social. Esta é a nossa preocupação do momento e do futuro. Mas houve também apelos à reconciliação entre os partidos políticos como parte da maturidade democrática que se exige. Tem que haver eleições, como a Constituição determina, de 5 em 5 anos, nos períodos apropriados. Vamos procurar mobilizar cada partido político procura mobilizar apoios para ver se ganha as eleições
Mas isso não pode ser razão para nos dividir, para estarmos desavindos. Já basta o passado. No presente e no futuro, o simples facto de disputarmos o poder pela via mais democrática que conhecemos, que é a via das eleições, não pode desunir este povo. O povo angolano tem que continuar unido para cumprirmos juntos com a missão de trabalharmos a favor de quem? De trabalharmos em nosso próprio favor. Num discurso com olhar estratégico, alertou para a necessidade urgente de diversificar a economia e não adormecer por cima do petróleo. Temos de diversificar a nossa economia. A nossa economia ainda está, e digo ainda porque a tendência é alterar, ainda está muito dependente das receitas do petróleo. Ter petróleo é bom, mas não podemos adormecer por cima dos barris de petróleo. Depender de um único produto de exportação não é seguro, mas, sobretudo, a agricultura familiar. Os milhares as milhares de famílias que se dedicam à produção de bens alimentares. Só há uma forma de se baixar os preços da cesta básica: é aumentar a produção, é aumentar a oferta. Na sequência, João Lourenço reforçou que o Partido dos Camaradas, o MPLA, apresentará apenas um candidato para liderar nos próximos tempos. E quando abrir a comissão de candidatura, não sou eu que vou mandar essa carta para a comissão de candidatura, não. Eu não faço isso. Não é minha tarefa. O MPLA, no devido momento, vai ter o seu candidato. Vai ter o seu candidato e vai apresentar esse candidato, como manda a Constituição, no Tribunal Constitucional. Só vai ser um candidato. E quando eu digo isso, que só vai ser um candidato, os de má fé dizem, já viram? Ele só quer um candidato. Não, não é eu querer um candidato. O MPLA só vai apresentar ao Tribunal Constitucional um único candidato, que vai ser o candidato do MPLA. Não vai ser o candidato nem do João Lourenço, nem da vice-presidente, nem do secretário-geral, nem do militante A, nem do militante B. Vai ser o candidato do MPLA. Quando formos apresentar os documentos aprovados em Congresso, o nome desse candidato vai lá estar. E as reações depois do discurso do presidente do MPLA no ato político de massas realizado neste sábado não se fizeram esperar. Os militantes enaltecem a mensagem deixada pelo líder, focada essencialmente na reconciliação política, diversificação económica e trabalho para acelerar o desenvolvimento do país. Para os militantes do MPLA, o discurso do presidente do partido deve ser de reflexão e aplicar para as tomadas de decisões vindouras. Entretanto, em meio a vários pontos frisados pelo presidente do Partido dos Camaradas, o que vai despertando a curiosidade de todos é quem será o próximo presidente que servirá ao partido e à nação numa altura em que o que apenas se sabe é que deverá ser jovem. O camarada presidente tem, digamos, prestado uma atenção muito grande e muito importante à juventude, ou seja, ao empoderamento da juventude.
Em qualquer sociedade, a juventude é a força motriz da sociedade. Angola, os angolanos, a juventude, em todas as épocas, em todos os momentos, em todos os contextos, sempre desempenhou um papel decisivo. E é isto que a Honorable Presidente está a chamar a atenção, no sentido de empoderar os jovens, porque o futuro da Angola depende da juventude. Não podia ser diferente. Aliás, o MPLA é um partido que aposta na transição geracional e tem dado provas claras e evidentes nesse sentido. E mais uma vez quis o nosso líder dar essa nota de que a juventude continua a ser o garante deste país e por isso mesmo vai continuar seguramente a apostar neste que é o maior segmento da nossa população. Quem não esteve de fora nestas reações é Bento Bento, que destacou a importância de se ter futuramente um jovem na liderança, tal como tem vindo a destacar o presidente do partido. Às vezes fazer leituras políticas e até deontológicas. Presidente, quer dizer que quando se está em campo, o que é que nós queremos? Jogadores mais frescos, jogadores mais bem preparados para enfrentar os desafios do momento. Eu acho que foi mais ou menos isso que o Presidente quis dizer. As especulações sobre a falta de democracia dentro do partido foi outro assunto de destaque. Entretanto, Manuel Gonçalves reitera a responsabilidade que o candidato terá. Nisto estamos todos solidários e concordamos plenamente com aquilo que é a visão do líder e não é só, é porque também é nosso desejo. A mim é um desejo que o próximo candidato seja de facto um candidato que venha representar condignamente não só o partido, mas sobretudo a nação, porque esse candidato terá de governar todos os angolanos. Na festa dos 69 anos, houve também espaço para simpatizantes e amigos do partido, tal como este empresário do setor da construção. Está disposto para ajudar, temos um papel fundamental para desenvolver o país, para ajudar para o desenvolvimento do país. Isso é o nosso papel fundamental. Sim, gostaria de ajudar a Angola a abrir mais, fazer mais investimento, mais oportunidade para a pessoa trabalhar. Isso é o desenvolvimento do país. Altura para analisar os temas que marcaram a semana. São nossos convidados André Mingas. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite também ao meu colega de painel, Dr. Nilton, e aos nossos telespectadores. E também Nilton Capalo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite para si, boa noite ao Dr. André Mingas e boa noite extensivo para os nossos telespectadores. Muito bem. Vamos começar esta análise a olhar para o tiroteio que marcou este domingo as atenções a nível internacional e que teve lugar em Sydney. Este tiroteio fez 11 mortos e 29 feridos. E aqui as possibilidades que se levantam é que seja mesmo um ataque terrorista. Nilton Capalo. Eu preferia que fosse. Exatamente, sim. Muito bem, André Mingas, então comece por si. Sim, na realidade, infelizmente, a onda da insegurança a nível internacional continua. E essa questão dos ataques terroristas tem sempre uma vertente, uma dualidade, ou várias hipóteses daquilo que tem havido a nível internacional. Primeiro, por questões ideológicas, e há sempre a chamada, vamos lá, Guerra Fria e etc., e depois traz aqui a alusão à questão da própria insegurança a nível internacional. Se poder encontrar soluções pacíficas para a resolução de determinados temas a nível internacional. Esse tipo de situações emana essencialmente por causa da questão da segurança pública, mas depois tem a ver também com questões ideológicas que devem ser melhor acauteladas e cada vez mais trabalhadas. E o que chama a atenção aqui neste tiroteio é que acontece bem no âmbito das celebrações da festa judaica. Nilton Capalo. Efetivamente, é mais uma daquelas situações que nós temos estado a verificar que aquelas são as manifestações da fé religiosa, em muitas ocasiões são mal interpretadas e mal compreendidas. E isso nos leva à reflexão de que, de facto, temos que olhar com alguma atenção, porque, na verdade, o que se verifica é uma questão de fanatismo e não propriamente a fé que é comungada. Porque se nós formos a olhar, mesmo para quem não seja
que professa a fé religiosa, por exemplo, islâmica, vamos perceber que mesmo nos aspectos judaicos também, sobretudo, é de que em muitas ocasiões o que está em causa é o interesse de todos, é o bem-estar, e não esse sacrifício que nós temos estado a acompanhar nos últimos tempos, que tornou-se viral, porque na verdade estamos aqui a coisificar a pessoa humana, quando na verdade diariamente luta-se pelos direitos humanos, e não é nesta perspectiva que nós vamos, no entanto, defender ou conseguir nos impor. Até que ponto vamos ter mais mortes em virtude, por exemplo, de uma não convergência de ideologias? Que, por sinal, não estamos a falar aqui de uso da força, mas sim de apresentar as suas ideologias e observar, sobretudo, o respeito daquilo que, no entanto, se define à luz do próprio Estado. E se de facto isso acontece, a questão que se leva é: questões como estas ocorrendo no seio religioso é muito mais relevante, porque onde manifesta-se a fé religiosa está essencialmente a presença de um ser supremo, que é Deus, no caso em concreto. E olhando nessa perspectiva, acredito eu que não é desta forma que nós vamos chegar lá, porque são 11 vidas que se perdem e de certeza que não se vai parar por ali. Temos vindo a acompanhar uma onda de rebeliões e, sobretudo, de ataques constantes que não fazem sentido. Esperamos que os seus autores sejam devidamente responsabilizados para que situações dessa natureza não voltem a acontecer naturalmente. E nós vamos continuar também aqui a acompanhar os próximos desenvolvimentos sobre este tiroteio que com certeza vão surgir nas próximas horas. Agora sim, voltando ao país, vamos começar por olhar para a celebração dos 69 anos do MPLA, uma história, um percurso longo, marcado por desafios e também conquistas. Como é que olha para essa trajetória, Newton, do MPLA? Pois bem, é uma longa trajetória. Estamos a falar há aproximadamente 70 anos e não é um período fácil, porque, na verdade, é um partido que, desde o primeiro momento, esteve precisamente na linha da frente e a definir aqueles que são os objetivos que, no entanto, foram preconizados há um tempo esta parte. E, claro, muitas coisas boas foram feitas, mas também houve, na verdade, aqui situações inobservadas. Mas é nessa perspectiva que nós temos estado a acompanhar que, em virtude mesmo também da própria oposição, o partido MPLA vai, de alguma forma, melhorando alguma outra questão que, na outrora, não era observado. E isso vai fazendo com que o crescimento também da oposição faça com que, de alguma forma, o MPLA possa redefinir as suas políticas e estratégias, sobretudo, que na outrora não eram observadas. Vamos só aqui olhar, muito recentemente, com a ascensão ao poder de João Lourenço, verificamos que a política ou a bandeira que foi levantada era do combate à corrupção, coisa que, se nós falássemos há uns 20, 30 anos, não era possível se falar sobre o assunto, mas hoje já se fala abertamente da corrupção que existe no seio do nosso país e é um malefício que deve ser combatido. E claro que o MPLA, em virtude mesmo das responsabilidades que lhe são acrescidas, naturalmente vê isto com os olhos de ver, mas também há muitas questões que precisam com urgência de serem melhoradas, porque estamos a falar de 69 anos. Nos 69 anos é fundamental que nós possamos definir os objetivos de curto, médio e longo prazo, o que é que se melhorou, o que é que precisa ser melhorado, porque não só basta discursos, porque os discursos não são bastantes e suficientes para que, de alguma forma, nós possamos dar seguimento daqueles que são os objetivos, e seria necessário que o partido, com a responsabilidade que é a do MPLA, possa, no entanto, estar ciente de que as ações têm repercussões e as repercussões muitas vezes vão impactar significativamente nas nossas vidas. E um dos desafios, não é, a partir daquela que é a questão da própria crise econômica que nós estamos a enfrentar desde 2014, tem-se cogitado muito em torno das políticas que estão a ser implementadas, porque estamos a olhar a questão que é muito mais difícil. O líder do MPLA, no caso João Lourenço, apelou exatamente a essa necessidade de se apostar na produção nacional, também na agricultura familiar e ainda no empreendedorismo juvenil. É este o caminho, André Mingas? Sem sombra de dúvidas. E eu gostava primeiro de parabenizar o partido MPLA, não é? Que completa então 69 anos. 69 anos não são 69 dias nem 69 semanas. Ora,
sem sombra de dúvidas, é um exercício bastante importante que o MPLA deve fazer, que é a questão da aposta na questão da agricultura, ou seja, na diversificação da economia. Aliás, eu estava a ver alguns documentos antigos que, sem sombra de dúvida, e o primeiro presidente da República e um dos presidentes do MPLA, Agostinho Neto, já falava que a aposta na industrialização e na agricultura era um dos elementos essenciais para que Angola, sem sombra de dúvida, se tornasse um país cada vez mais independente. O MPLA, como bem se diz, é um partido extremamente histórico e que vai resistindo às várias dinâmicas cíclicas. É só olharmos para aquilo que é a própria dinâmica a nível interno, e se estudarmos aquilo que é a questão ideológica do próprio partido, vamos vislumbrar que é um partido de matriz esquerda, não é? E houve uma dinâmica a nível internacional com a questão do Bloco Socialista e a própria divisão a nível internacional, onde nós conseguimos ver que o MPLA vai se adequando àquilo que são os desafios ocorrentes no tempo, enquanto uma instituição interna, mas também vai respondendo àquilo que são os desafios a nível internacional. Só a título de exemplo, eu sou um amante daquilo que é a literatura e, sobretudo, de Karl Marx. E num dos livros de Karl Marx, que é Os Fundamentos da Filosofia Marxista, Karl Marx cita o MPLA. E então nós conseguimos vislumbrar que, apesar de, e quem lê Karl Marx sabe muito bem, é só ler os livros do Capital e etc., vai conseguir perceber aquilo que era a teoria, a ideologia ou a vertente ideológica de Karl Marx. Ora, sem sombra de dúvidas, o que ela, ao citar o MPLA, cita como uma das instituições que obedece àquilo que são os parâmetros da questão da socialização e da necessidade de responder àquilo que é a questão dos interesses populares. Essa é uma nota. Outro aspecto importante que é relevante para este partido é averiguar dois elementos. Primeiro, a questão da diversificação da economia e outro elemento interno que é a questão da gestão dos quadros. Muito tendo bem. Em conta Vamos que agora avançar para um outro tema. Agora, atenções para o salário justo. A Inspeção Geral do Trabalho promete multar aquelas empresas que não cumprirem com os pagamentos do subsídio de Natal em até 14 ou 17 vezes daquilo que é o salário médio praticado nas empresas. Esta medida já era mesmo sem tempo ou chega em boa altura, Nilton Cabral? Já era sem tempo, até porque atos dessa natureza devem ser recorrentes, porque, na verdade, temos estado a vislumbrar empresas que furtam-se daquelas que são as suas responsabilidades sociais e, sobretudo, laborais, e isso leva com que, em muitas ocasiões, os próprios trabalhadores não conseguem dar resposta às vicissitudes das suas vidas face à questão de um salário que não é justo. Em muitas ocasiões sofrem descontos arbitrários, sem que se vá, no entanto, observar o que a lei define, sem que nós possamos esquecer que no ano passado, não é, com a aprovação do decreto presidencial, que vem, no entanto, a cautelar a situação do ajuste salarial, que todas aquelas empresas que, no entanto, os seus trabalhadores oferiam ordenados na ordem de 50, de 60, tinham que ajustar numa primeira fase a 70 mil kwanzas e até setembro do ano em curso precisavam ajustar até 100 mil kwanzas. Isto é, estamos a falar de que no âmbito do salário mínimo a nível do setor privado, essa questão está cautelada, mas não basta tão somente ser aqui até certo ponto definido a questão dos salários, mas é fundamental que a Inspeção Geral do Trabalho não aguarde tão somente o pronunciamento dos trabalhadores quando existem conflitos laborais. É fundamental que vão colocar a mão na massa e que não passem tão somente dessas ações que estão a ser praticadas, devem ser periódicas para que as instituições tenham a responsabilidade de que em situações como essas podem de facto ser responsabilizadas, porque na verdade a questão do trabalhador, quando não for assegurado, vamos verificar a violação do artigo, precisamente 76, que nos fala sobre o direito ao trabalho, que é um direito e um dever fundamental de todos, e é fundamental que esse direito seja salvaguardado, porque até então as pessoas não vão conseguir dar seguimento das suas vidas sem que se observe esse aspecto. E é necessário também neste aspecto, ou nesta matéria, haver aqui uma maior fiscalização, André Mingas? Sem sombra de dúvidas. Eu gostava de inicialmente dizer que a questão dos salários é um direito que é chamado direito econômico, é um direito fundamental que as pessoas têm. E o Dr. Nilson
Newton citou e citou muito bem, onde essa questão dos direitos econômicos estarem salvaguardados. Porque a grande forma que as pessoas têm de ter fontes de renda é praticando um trabalho ou vendendo algum produto. E desta vertente, há uma obrigatoriedade nesta relação jurídico-legal entre as partes jurídico-laboral, onde o empregador deve, no entanto, pagar o salário justo. E nos cânones da própria lei, agora, por meio do decreto presidencial, há essa vertente de que deve ser pago no mínimo, o chamado salário mínimo é este. E vêm outras obrigações, que é a questão, por exemplo, do subsídio de Natal, o próprio subsídio de férias e outros elementos essenciais. Nessa perspectiva, aqui deve haver uma fiscalização sucessiva e efetiva. A questão de ser sucessiva é fazer aquela avaliação ou a fiscalização periódica através da inspeção geral do trabalho, que deve ser, primeiro, sucessiva, periodicamente, e depois efetiva no sentido de facto, averiguar aquilo que são os elementos essenciais para que se cumpram esses direitos dos trabalhadores. Muito bem. E esta semana também foi marcada pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos e, ao olhar para aquilo que é a realidade do contexto atual, as mulheres e crianças têm sido as principais vítimas quanto à violação dos direitos humanos. Só para se ter uma ideia, nesta semana mesmo, as autoridades locais divulgaram dados relativos à denúncia de violação da criança e só de novembro para dezembro foram mais de 600 denúncias de violação da criança, no caso. Efetivamente, nós temos com alguma frequência observado ataques diretos à dignidade da pessoa humana. Dignidade esta que é digamos, dos interesses prioritários de todo e qualquer Estado, porque, na verdade, nós estamos a falar, para todo e qualquer efeito, de um direito básico inerente ao ser humano. Isto atendendo à sua condição enquanto ser humano. Enquanto ser humano, precisamos todos que os nossos direitos sejam necessariamente reconhecidos, respeitados, porque quando nós olhamos, por exemplo, a questão dos direitos humanos, por serem inerentes à pessoa humana, nós falamos de direitos que não são precisamente criados, são direitos prima facie, direitos de uma primeira imagem, uma primeira revelação, que o Estado, na verdade, os reconhece e positiva. Mas olhando nessa perspectiva, não podemos esquecer, por serem direitos humanos, estão também associados aos direitos naturais, no sentido literal da palavra, estes direitos ninguém deve levianamente mexê-los. Mas o que nós temos estado a acompanhar nos últimos tempos, há uma onda de ataques diretos, principalmente às crianças e às mulheres, que demonstram ser aqui o elo mais frágil das sociedades, e é necessário que os Estados possam adotar medidas que visam inverter esse paradigma, porque nós, se formos olhar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, precisamente de 1948, vem, no entanto, definir o artigo 1º como a dignidade da pessoa humana. Que esta dignidade da pessoa humana, se ela for precisamente afetada, nós estaríamos aqui a observar um não fazer por parte do Estado. E esse não fazer por parte do Estado permitiria com que atrocidades continuassem a ocorrer no âmbito precisamente dos direitos humanos, o que até certo ponto é no todo mal, porque o Estado tem aqui essa vocação, atendendo o seu ius império, para que se possa então delimitar a proteção das pessoas. Muito bem. André Mingas? Eu gostava de tocar num aspecto essencial, que é a questão da... Já que estamos a falar dessa dualidade, e como já disse o Dr. Newton, há a questão de que os direitos por si só, não é, são chamados inalienáveis. Ou seja, os direitos são meus e deve ser eu, enquanto detentor do direito, torná-los invioláveis. Isso é uma nota importante. Agora, há a questão da positivação desses direitos, onde nós encontramos nos termos da lei. Há uma instituição vocacionada para isto, mas há uma instituição que garante a proteção desses direitos. E daí, olhar para a necessidade de haver maior proteção e preservação destes direitos através das instituições. Nomeadamente em Angola, sempre que for violado um direito fundamental da pessoa, nomeadamente à luz da Constituição da República de Angola, nos termos de número 30 e outros da Constituição, devem então dirigir-se ao INAC e também à Polícia Nacional para ver então efetivados esses direitos. Vamos agora avançar para um
Outro tema, e por sinal o último, as chuvas já estão a causar várias inundações, famílias desabrigadas e até mesmo vítimas mortais. É um cenário que não é novo, mas que se repete com muita frequência e por isso mesmo chega a ser desgastante. Nilton Capalo. Chega sim a ser desgastante porque nós temos estado a observar vidas humanas a serem ceifadas, porque na verdade não se tomam as devidas precauções ou medidas de prevenção, porque infelizmente as nossas políticas são mais de reação, o que é no todo mal, porque na verdade nós podemos adotar critérios que possam evitar com que males dessa natureza ocorram. E claro, se nós olharmos no sentido literal da palavra, a questão das valas de drenagem, a questão necessariamente da própria estrutura e organização a nível dos próprios bairros, não vamos falar das ruas, se as condições estiverem criadas, necessariamente vamos evitar situações como estas, mas não esqueçamos que muitas das pessoas perdem as vidas porque encontram-se em locais de risco, porque na verdade quando... E há aqui também uma grande preocupação quando se fala das obras que estão paradas, sobretudo quando se fala na questão do saneamento básico. André Mingas, rapidamente, em 30 segundos. Sim, o saneamento básico é extremamente importante, primeiro para a questão da preservação de determinadas doenças, bem como também a questão de prevenir determinadas catástrofes e etc. Há uma nota essencial, que deve haver um maior e melhor investimento nas empresas que estão adjudicadas a essas obras. E aqui vamos ser obrigados a falar então da chamada dívida pública. Deve haver maior injeção e depois vem outro elemento que é a questão da fiscalização destas obras. Muito bem. Muito obrigado aos dois e até uma próxima ocasião. Com certeza. Boa noite. Obrigado. E a análise aos principais temas da semana leva-nos ao primeiro intervalo da noite. Volte connosco. Até já. De volta à atualidade, o Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, manteve neste domingo, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, um encontro de trabalho com seu homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. No centro da conversa esteve a situação de segurança que ainda prevalece no leste da RDC. O encontro decorreu em Luanda, no Palácio Presidencial, tendo os 12 estadistas reunidos por cerca de 1h30 num ambiente de concertação diplomática. Questões relativas aos últimos acontecimentos do leste da República Democrática do Congo dominaram o diálogo entre os 12 estadistas, que procuram reunir esforços regionais e internacionais para a pacificação da região. Este encontro acontece depois de, no último sábado, ter estado em Luanda um enviado especial do presidente Tshisekedi com o objetivo de entregar uma missiva ao chefe de Estado angolano João Lourenço. Ainda na sequência da instabilidade vigente na RDC, os Estados Unidos da América acusaram nesta sexta-feira o Ruanda de violar o acordo de paz com a RDC, afirmando que Kigali estava a conduzir a região dos Grandes Lagos para a guerra. Recorde-se que o acordo de paz entre a RDC e o Ruanda foi assinado há pouco mais de uma semana em Washington, D.C., mediado pelo presidente norte-americano Donald Trump e testemunhado pelo presidente em funções da União Africana, João Lourenço. O referido acordo, conhecido como Washington Accords 2025, foi assinado pelos presidentes Félix Tshisekedi e Paul Kagame, com o objetivo de pôr fim ao conflito bilateral, assegurar a retirada de tropas ruandesas do território congolês e cessar o apoio a milícias armadas hostis entre as partes. O documento rubricado, no entanto, não inclui o movimento rebelde M23, um dos principais atores armados no leste da República Democrática do Congo. No terreno, a situação permanece instável, com as forças do M23 a avançar em várias zonas. Há relatos de combates intensos, o que tem resultado na captura de cidades estratégicas, incluindo Uvira, na província de Kivu do Sul.
O Sporting de Luanda terminou a campanha na WBAL na 5ª posição com um total de 3 vitórias e igualmente 3 derrotas. Acompanhe. O Sporting de Luanda terminou a campanha na Women Basketball African League de cabeça erguida na 5ª posição, 3, também 9.0 de ressaltos e uma eficiência de 18,7 por duelo. Nas assistências, Magda Mussol é líder com 3,7. Uma bela campanha do Sporting, que é o comando da coach Ângela Cardoso, foram destemidas e enfrentaram de igual modo todos os adversários. O próximo objetivo é a Liga Azul, que as sportinguistas vão fazer de tudo para defender o título. O Arsenal continua a liderar a Liga Inglesa. Neste sábado somou mais 3 pontos, vencendo o Wolverhampton por 2-1. E em Espanha, o Barcelona continua a defender o título da La Liga. Conseguiu mais um triunfo frente ao Osasuna por 2-0, tendo o brasileiro Rafinha como herói do jogo. E vamos olhar agora para os temas do desporto com o Aquá, que é comentador residente daqui da Rádio Girassol. Aquá, boa noite, bem-vindo. Obrigado, Manela. Boa noite, Manela. Aquá, vamos começar por olhar para a Liga Espanhola. O Barcelona esteve em grande ontem. O que é que está a achar desta campanha, uma vez que neste último duelo Rafinha brilhou? Sim, Manuela, o Barcelona continua firme na liderança, ganhou, era importante ganhar, a jogar em casa ganhou, e o Rafinha, depois de alguns jogos ausente por conta de uma lesão, parece que voltou mais forte e foi decisivo nesta grande vitória do Barcelona por 2-0 e consolida a liderança na La Liga. E quanto ao Real Madrid, uma vez que está cada vez mais distante do líder, o que é que se deve fazer por esta altura? Bem, o Real Madrid joga dentro de mais alguns minutos. Apesar de jogar fora de casa contra o Alavés, é um jogo importante para o Real Madrid, porque o Real Madrid perdeu na última jornada, as coisas andam meio tensas por parte do Real Madrid, mas é importante ganhar, para ver se não deixa o Barcelona se distanciar mais. Até o momento, por estar a ter um jogo a menos comparando as outras equipas que já jogou. Nesse momento está em 4º lugar, precisa ganhar para voltar à 2ª posição. É um jogo difícil, mas ainda assim o Real Madrid é favorito. Da Espanha, vamos agora para a Inglaterra. O Arsenal tem segurado bem a liderança ou nem por isto? Sim, o Arsenal está bem, apesar de ter tropeçado no último jogo. Perdeu no último jogo, mas nesta semana ganhou. É bem verdade que foi um jogo difícil diante de um adversário que está na última posição, mas felizmente conseguiu mais 3 pontos que lhe dá garantias ali na liderança. Tem estado a fazer um campeonato bom e a vitória acaba por, pelo menos mais essa semana, continuar na primeira posição. Mas será que teremos o mesmo que nas outras épocas, de perderem a forma na segunda volta depois de liderarem bem? Bem, Manuela, é bem verdade, todo mundo diz isso. O Arsenal é sempre aquela equipa que começa bem, está bem na Premier League, está a liderar, está bem na Liga dos Campeões, também está a liderar. Agora vamos ver que Arsenal teremos na segunda volta. Mas quero acreditar que ganhou experiência, os exemplos passados poderão servir como experiência para não voltar a cometer os mesmos erros. De certeza que vai procurar aproveitar melhor a oportunidade de estar à frente. É bem verdade que as outras equipas também que estão à frente, quer seja o Liverpool, o Man City, que estiveram mal, já estão melhor. O Chelsea também está aí, mas tudo depende só do Arsenal. É procurar fazer bem o trabalho de casa, ganhar os jogos. Se assim acontecer, tenho plena certeza que provavelmente poderá. E o Liverpool procura subir novamente na tabela. Uma nota para esta equipa que tem deixado o Salah meio indignado. Sim, o Salah infelizmente não tem sido opção por parte do treinador. Acontece no mundo do futebol, às vezes o treinador entende que o jogador não está em forma. O Salah é aquele jogador que nos habituou a ajudar o Liverpool a ganhar, e quando as coisas correm mal, o treinador procura sempre sacrificar alguém, e neste Liverpool, infelizmente, tem sido o Salah. Se calhar é bom para nós o Salah não estar a jogar, porque
o Egito é nosso adversário no CAN e não estando a jogar é bom para nós. Mas o Liverpool está bem, voltou a ganhar, já está ali também na quinta posição. É bem verdade que não é a posição que esperávamos do Liverpool, mas o futebol é bonito por conta disso. Porque tem surpresas, não é? Sim. E surpresas também teremos amanhã no Desporto na Rede e que quem nos acompanha só vai poder então descobrir se acompanhar o Desporto na Rede a partir das 12 horas. E tu vais estar para analisar aqui algumas partidas, não é? Sim, amanhã estará o Aniceto, o meu colega Aniceto, para analisar algumas partidas. É bem verdade, a Manuela disse bem. Amanhã às 12 horas o Desporto na Rede irá desvendar os outros segredos. Muito bem. Aquá, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Manuel. E mais uma pausa no seu Domingo Notícias. No próximo bloco tem mais para lhe contar. Não saia daí, até já. De volta às notícias, 105 casais contraíram matrimónio no município de Cabire, província de Icoluibengo. O ato marca a segunda edição do casamento comunitário, realizado com o objetivo de reforçar a união familiar. Ao som do hino que marca a entrada dos noivos, caminhavam de forma sincronizada os 105 casais que contraíram matrimónio através da segunda edição do casamento comunitário promovido pela Administração Municipal de Cabire, na província de Icoluibengo. Diante do conservador da loja de registros de Catete, Toa Miguel, que disse não ter encontrado entraves para a efetivação do casamento, os recém-casados exteriorizaram o que lhes ia à alma após selarem a união de facto. Muita felicidade mesmo, por favor, por ter casado com o senhor José Adão Cristino Manuvassi. Senhor Jorge Francisco Domingos. Não. Foi muita barreira mesmo, muita barreira, mas graças a Deus todas as barreiras foram quebradas. O próximo passo é casamento na igreja. Há muitos casais, principalmente no momento em que nos encontramos, um momento difícil. Há casais que pretendem casar-se, mas não têm como, não há condições. E a administração, por sua vez, está a fazer um grande trabalho. Sim, muito feliz. E possam também passar nesse processo. Com esse passo, eu me sinto muito alegre e muito segurado, sendo uma atividade que para mim devia me custar muito caro, mas com a ajuda da administração de Cabire, então é que aí estamos. Nós confirmamos aqui, todos os nossos nubentes, eu não vi aqui alguém. Também pelos processos que eu tenho, não vi aqui alguém com menor de 18 anos. Não houve informação de nenhum nubente que estivesse enquadrado nesses termos. Diz o adágio popular que na boca de um mais velho podem faltar dentes, mas nunca faltam palavras de sabedoria. E é à luz desse dito universal que o mais velho João Calunda deixa o seguinte conselho aos mais novos casais. Aconselhei meus filhos, meus netos também têm 40 e tal netos, bisnetos também têm 30 e tal. Também eu sempre sendo com eles, viverem aqui no mundo, saber andar. Quero que vocês completem também os anos que eu tenho, de 72 anos, a não mexer com coisa do outro, respeitar o mais velho. Se o camarada me deu esse bem, estou mesmo bem feliz. A mensagem que eu quero deixar para os jovens que ainda não matrimoniaram: segurar bem as vossas mulheres e as jovens também, segurarem bem os vossos maridos até chegar a este ponto da nossa idade que nós estamos a casar. Não é fácil, muita dificuldade onde eu passei. Se fosse como esse tempo, eu não estaria junto com meu marido. Mas como eu gostei e amei do meu marido, aturei mesmo. E a administradora municipal de Cabire, Isabel Kudiqueba, disse que esta segunda edição do casamento comunitário teve como objetivo reforçar a união familiar dos nubentes, cuja condição social foi o principal critério de seleção para o lance matrimonial. O único critério é que sejam pessoas necessitadas, pessoas que não têm possibilidade de realizar casamento. Só a título de exemplo, alguns tinham que ser registrados, uns tinham que tratar o bilhete, também pagamos, e não têm sequer dinheiro para essa documentação. Tem que ser necessitado, pessoa carente,
que já está casado ou não, também há jovens que estão aqui a aproveitar essa oportunidade, com base a uma escutação que fizemos, a escutação a nível do município. As pessoas, levamos a mensagem através dos coordenadores da SOBA e dos mais velhos dos bairros, e levaram a mensagem. E as pessoas foram aderindo. Nós tivemos que dar um basta, porque senão iríamos a 250 casais. É a união das famílias o pilar da sociedade. Estão contadas as notícias por hoje. A informação regressa pontualmente às 7 horas no Manhã Girassol. Você fica agora com o melhor do cinema na tela da TV Girassol. Boa noite. Fique em paz.